caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui na Rede Prime de Comunicação. E venho aqui agradecer a todos, né? Hoje esse programa é dedicado à minha irmã, Flávia, que nos deixou no dia 1º de agosto. Flávia sempre acompanhava o nosso programa e sei que lá de cima ela está nos abençoando. A vida é essa, seguimos na fé. E hoje o programa vai falar de uma coisa que a gente gosta, mineiro que gosta. Um bar, um restaurante, uma boa prosa, da tradição e da gastronomia mineira, que é sensacional. Ricardo Rodrigues, prazer você estar no nosso programa e falar muito sobre 75 anos do restaurante Maria das Tranças. Muito bom, boa tarde, nossos telespectadores. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Pois é, contar um pouquinho desses 75 anos de Maria das Tranças pra gente é um prazer. E nessa loucura de economia que a gente vive, chegar com uma empresa nessa idade e o principal, hoje a gente já está passando, as minhas filhas trabalhando, então a gente já está aí junto, passando para a 4ª geração. Então é um prazer muito grande e vamos contar alguns causos aqui ao longo do programa de hoje. O João vai passar um vídeo e durante o vídeo o Ricardo vai falar sobre esses momentos do Maria das Tranças. Pois é, aí está a dona Lulu, tem 39 anos de casa, essa cozinheira maravilhosa que trabalha conosco já há muito tempo. O filho dela está conosco já há 29 anos, trabalha também cozinheiro. Aí o nosso ouro, que é o molho pardo, a parte de cozinha nossa, são 60 bocas de fogão numa cozinha e 58 na outra. Isso é minha avó ainda ali na direita, ali matando porco. Minha avó adorava matar um porquinho. Aí a nossa refoga de frango, a parte de cozimento, ali do lado o molho pardo, a tradição. Quando a gente mudou aonde está hoje o Maria das Tranças, a gente tinha o nome de Bolero, então essa era a fachada de um restaurantezinho de 17 mesas. Aí uma ponta nossa que a gente entrou em implantação, em operação no início da pandemia, que é a usina fotovoltaica. Hoje a gente produz em média 13 mil kW mês. A sustentabilidade nossa é uma coisa muito importante, que a gente corre muito atrás. A gente tem a parte de usina fotovoltaica, poço artesiano. Aí são minhas filhas que hoje aí estavam no colo e hoje já trabalham comigo. Que bacana. Uma de 19 e uma de 20 anos. A nossa nova área de playground, que pronta para atender aí as próximas gerações. Como a gente está em cliente, ali é o nosso acervo. A hora que chega no Maria das Tranças, a gente tem ali fotografias da vida de JK, assinatura das personalidades que já tiveram no restaurante. Então a gente tem um cantinho ali que conta um pouquinho dessa história também. O salão é para quantas pessoas? Aí, ó, vamos, depois a gente vai. Vai lá, João, continue fazendo favor. Ali na época, lá atrás, que começou ainda, passou ali meu pai. Aí é o que eu falei da quantidade um pouco de fogão. Nosso salão hoje, a gente está aos 3. Eita, uma hora dessa. Molho pardo, um com quiabo, ali um com piqui. Aí minha avó na beira do fogão, ninguém colocava a mão nessa panela dela, naquela caixinha ali. Ela trabalhou até os 82 anos. A nossa refoga do quiabo. Algumas pontas, a tia Lulu de novo, a nossa cerveja, a cerveja Maria das Tranças,
que nós lançamos há 2 anos, é uma APA que é para harmonizar com frango molho pardo. O Prato da Boa Lembrança, que é uma associação super importante em nível nacional, que nós somos participantes do Prato da Boa Lembrança também. E aí, mais algumas imagens aí. Depois do almoço já não vale, isso tinha que ser às 11. Mas aqui, olha que bacana, olha aí. É, meu pai com minha avó ali, Nossa, na década de sensacional. 70. A fachada do restaurante nessa época ainda. Aí já era Já onde na a gente rua. está hoje, já na Rua Ok. Estoril, onde a Olha. gente está hoje. Ô, Ricardo, uma hora dessa, de tarde, segunda-feira, na hora do almoço. Pessoal, então, você que está nos assistindo, aí, ó, hoje não dá tempo de ir lá para almoçar, mas amanhã, depois, é de segunda a segunda? Segunda e segunda. A gente trabalha de horário? segunda a sábado, de 11 às 21 e aos domingos, de 11 às 18. Ricardo, além disso, só para iniciar, você trouxe os produtos. Vocês hoje têm os produtos Maria das Tranças, né? Aqui tem uma cachaça, um doce de leite. Pois é um projeto que a gente começou, Bacana. Sérgio, há alguns bons 8 anos atrás. E esse projeto, ele foi... não são produtos que nós trouxemos para uma prateleira exclusivamente em função de venda, são produtos para fixação de marca. Então, e cada um tem uma história. A gente tem um café que é uma fazenda que está em 3ª geração, foi assumida por uma mulher lá em Nepomuceno. O doce de leite é uma indústria específica, que é uma receita exclusiva nossa. A cachaça está em 2ª geração. Aí o queijo, aí o docinho com o queijo é de onde? O queijo a gente não tem, o queijo Maria das Tranças, não. Mas Minas é muito bem servida com todos os nossos terroirs aí, canastra e vários outros. Mas nós temos a cachaça, nós temos o doce de leite, nós temos o picles, que é uma receita da minha mãe, que passou para o meu pai, eu que produzo o picles hoje. Hoje as minhas filhas já produzem junto comigo. Mas a gente tem o molho de pimenta, temos vários produtos com a marca própria, mas muito no intuito de fixação de marca e trazer a qualidade Maria das Tranças para a mesa, para a casa do cliente. Pessoal, você imagina, 75 anos. Belo Horizonte foi fundado em 1897, então está 128 anos. Desde 128 anos de Belo Horizonte, 75 anos, existe o restaurante Maria das Tranças, que antes chamava Bolero, depois passou a chamar Maria das Tranças e ficou um nome charmoso, né, cara? Maria das Tranças, porque sua vovó usava as trancinhas. Pois né? é um negócio muito interessante que hoje eu falo às vezes em palestras, em mentorias. A gente, Papai do Céu deu pra gente 2 orelhas e uma boca, né? Então deve ser pra gente ouvir mais e falar menos. E meu pai e minha avó, e eu segui isso muito, nós viemos ao longo dos anos ouvindo o mercado. E a minha avó chamava Maria Clara Rodrigues, restaurante Bolero, foi o que ela fundou em 1950, e ela tinha um cabelo grande, para poder ir para a cozinha, ela fazia trança e um coque. Então o cliente chegava, Dona Maria das Tranças. Não teve como meu pai ou minha avó querer que o nome do restaurante ficasse como Bolero. O mercado falou, o nome desse lugar é Maria das Tranças. Acabou. E aí nós fomos sendo conhecidos no mercado com o nome Maria das Tranças. Então, quem mudou o nome do restaurante não foi meu pai, não foi minha avó, foram os clientes que trocaram em função do penteado da minha avó. Olha que coisa interessante, tá vendo? Isso aí é comum a gente ver as histórias. Ricardo, tá chegando muitos chats aqui, se eu ler, senão eu vou perdê-los aqui de vista. Grande Moraí Caetano, nosso amigo, parabéns, Ricardo, um abraço. Moraí lá do Chico Tacapô, grande da melhor qualidade. O Aquino, despachante, boa tarde. Ricardo Lee, adoro Casa Maria das Tranças. Grande Peninha, grande abraço aos amigos. O Maria das Tranças está no nosso DNA, salve, salve. Tenho muitas histórias lá. O meu primeiro livro foi lançado lá, muito amor envolvido. Ricardo Pena. Grande Peninha, chefe da melhor qualidade. Rodrigo Medeiros de Castro, boa tarde, amo Maria das Tranças. Rodrigo é gerente do Ibis Contagem, San Diego aqui no Barro Preto, Ibis, Montes Claros, Jataí. Márcio Almeida, chefe Marcinho. Grande Ricardo, passei de algum tempo, sou muito grato por todas as oportunidades que me cedeu desde o início de nossa parceria e desejo muito sucesso. Além do melhor frango ao molho pardo do planeta, tem ao cardápio o melhor feijão tropeiro da galáxia. Nossa receita, gratidão, camarada.
Aqui ele já respondeu porque chama Maria das Tranças. Acabou de falar. A avó dele tinha um cabelo grande. Fez as trancinhas. Coque. Falou, Maria das Tranças. Chefe Tadeu Araújo também, Tadeuzão, grande Tadeu. Quando ouvimos o nome Maria das Tranças. Rapaz. Rodrigo, tamo junto. O JK. Presidente JK, governador JK, prefeito JK. Tem muitas histórias lá, né? Juscelino, hoje nós temos, eu brinquei com o Serafim Jardim, lá em Diamantina tem um museu do Juscelino, e eu brinquei com o Serafim que o acervo que a gente tem no Maria das Tranças de fotos de Juscelino, na época que eu abri o Maria das Tranças Savassi, lá chamava Casa JK. E na época nós adquirimos do José Góes, que era fotógrafo, que acompanhava um paralelo na vida de Juscelino, nós compramos esse acervo e mantivemos. Então, a gente tem um acervo hoje de fotografia do Juscelino que nos nossos, dos laterais no teto do restaurante e entrando, ali tem toda a vida dele, de quando ele saiu de Diamantina até o dia do trágico acidente. Então, a gente tem um acervo fotográfico que retrata a vida do Juscelino. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é que o Juscelino chegava lá, Dona Maria, eu hoje quero uma reunião reservada. E a casa da minha avó, a cozinha da casa da minha avó era a cozinha do restaurante. Ele ia para a sala de visita da minha avó, passava pela cozinha, ia para a sala dela para fazer uma reunião, para comer um frango ao molho pardo. Enquanto ele não acabava a reunião, não tinha almoço. Então, ali, dentro daquelas 4 paredes, passou-se muita coisa da vida política de Minas, do Brasil. Fez. Exatamente. Que legal. Então é um prazer porque, inclusive, quando nós lançamos o nosso livro, quando nós completamos 60 anos, a Maristela prefaciou o livro e veio para a noite de autógrafos, inclusive. Foi um prazer muito grande para a gente. Filha dele, Maristela. Exatamente. Ó, que legal. Ricardo, tá que chega a mensagem aqui. Cláudia Eliane, minha prima, um abraço. Tereza Lemos, presidente da FECITUR, Federação de Circuitos Turísticos. Luiz Carlos Gomes, presidente da MCE, muito bom. Grazi Coelho, parabenizando você. Ana Luiz Alves, lá de Varginha. Ricardo, peça rara. Ana Luísa, estou te mandando um abraço. Trabalha lá com o André Yuc, lá da Brasel. Um abraço, Ana. Roberto Fagundes, meu abraço de parabéns. Grande Roberto Fagundes. Presidente da Federação dos Convênios de Biru, vice-presidente da Federaminas, doutor Rogério Geraldo, juiz de direito, aposentado, Valquíria de Cachoeira da Praia, e rapaz, tá aqui, Cristiano Raton. Maria das Tranças é isso aí, né, Ricardo? É uma porta aberta, é um ponto de referência. Lógico, Belo Horizonte cresceu muito, mas hoje é um ponto de referência também, né? Um dos ensinamentos que eu tenho muito hoje, ou seja, com as minhas filhas, elas não estão sendo herdeiras, elas estão sendo sucessoras. Foi o que o meu pai foi com a minha avó e o que eu fui com meu pai. Então, eu não estou criando hoje 2 herdeiras do Maria das Tranças, eu estou criando 2 sucessoras. E um dos principais pontos de passar esse DNA para elas é exatamente passar essa história do legado. Nós não somos um restaurante, nós não somos um ponto comercial. Nós fazemos parte da história da cozinha mineira. Então, a responsabilidade nossa não é abrir porta e servir frango. A responsabilidade nossa é manter um legado de família. 75 anos dentro da mesma família, mantendo a qualidade. O que a minha avó fazia em 1950, a gente vem fazendo. Eu tenho um lema muito importante, que é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isso a gente mantém e prega muito no nosso dia a dia. Isso a Maria Clara, que é a minha homenagem para minha avó, Maria Clara, nome da vovó. A minha filha mais velha chama Maria Clara, e a Ana Luísa, elas já têm isso no DNA delas. Elas estão com quantos anos? 20 e 21. Olha que legal. Inclusive, semana que vem a Ana completa 20, a Maria, semana passada, completou 21. E 2 meninas, adolescentes, 20 e 21 anos, encarando do jeito que elas estão dentro do Maria das Tranças, isso para mim é um orgulho muito grande. Eu tenho certeza que para minha avó e para o meu pai também. E os dois, o meu pai conviveu muito com elas, e a minha avó sabia, tinha muito essa ponta da família, tanto que a minha convivência com a minha avó era uma coisa, era muito carinho, era muito gostoso a convivência com ela.
Então, as duas já estão aí. E eu bato muito, às vezes, quando eu tenho algum aluno de sucessão familiar, a gente não tem que criar herdeiro, a gente tem que criar sucessor. E aí tem gente que fala comigo que eu tive sorte. Não, eu tive muito trabalho. Junto com a Cristiane, que é minha esposa, nós tivemos um trabalho muito grande com as nossas filhas. E esse trabalho de conseguir fazer duas adolescentes assumirem as responsabilidades que elas têm dentro do nosso negócio, não é sorte, não é caiu do céu, foi plantio desde cedo. Isso aí que você falou, você já está na 4ª geração. Passando para a 4ª, eu sou a 3ª. Terceira, então a 4ª já vão ser as duas, sim, né? Sim. E você passa para ela o dia a dia, mostra o que para elas assim, fala assim, ó, vovó fazia assim, papai fazia assim, eu estou fazendo assim, vocês vão fazer assim. Essa ponta do amanhã melhor do que hoje é muito legal, porque eu sei alguma coisinha ao longo desses 47 anos que eu estou dentro do Maria das Trans, que eu comecei aos 9 anos de idade, mas ao longo desses 47, 34 anos são sob minha gestão. E nesses 34 anos, eu aprendi alguma coisa, mas a minha essência foi com a minha avó e com o meu pai. Então, eu sei alguma coisinha, sei alguma coisa de frango, de quiabo, mas o que eu sei eu aprendi com os dois. E o que eu passo para elas é exatamente isso. O que eu aprendi com a minha avó e com o meu pai, eu vim pulindo, lapidando e melhorando os processos. Então, o Maria das Tranças hoje, a gente está completando essa semana 75 anos. Eu brinco que nós somos uma senhora de 75, porém com um corpinho e uma espiritualidade de 25, 30. Não desmerecendo a senhora de 75 de forma alguma, mas a gente está sempre atual. Então, a gente hoje sempre é muito atual. E isso é um comparativo que eu faço com a minha avó. A minha avó era de 1900. A gente já está contando aqui, eu já passei, eu queria contar uma ponta. Minha avó saiu de Conselheiro Lafayette em 1900, aos 17 anos de idade. Veio para BH sozinha. 1917, uma menina, vim para BH, para a capital, sozinha. Ela foi doméstica, ela foi lavadeira, ela foi arrumadeira de pensão. Ela teve um bar e, em 50, ela abriu o restaurante Bolero. E que, posteriormente, tornou-se Maria das Tranças. A minha avó era analfabeta. Não, mas com o seu avô, né? Não. Não? Não, ela veio sozinha para BH aos 17 anos. Depois é que ela conheceu meu avô, que casou, teve os filhos, separou e foi tocando no restaurante. Então, ela foi vanguardista em muita coisa. Eu te contei a história do delivery também. Sim. Então, ela foi falar, vanguardista em muita coisa. Então, essa senhora, todo esse ensinamento, essa carga, veio junto com meu pai e depois comigo. Eu trabalhei com ela até os meus 17 anos. Eu tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com a minha avó até os meus 17 anos de idade. Então, o que eu passo para as minhas filhas hoje, o primeiro é valor de família. Nós não temos um negócio. Nós não temos um comércio de porta aberta para a gente ganhar dinheiro. Não. Nós temos a responsabilidade de manter um legado da minha avó, do meu pai. Elas têm a responsabilidade de manter esse legado meu e que elas têm que manter isso não para que tenhamos um negócio de família, para que tenhamos um guardião da cozinha mineira, da gastronomia mineira, que é a Maria das Tranças. Manter aquilo, que é uma casa hoje de 500 lugares, né? 408. 408 pessoas sentadas, imagina. Ô, Ricardo, você que está nos assistindo aí no programa Sérgio Morena Gerais, vai lá, curte, manda recado aqui pro Ricardinho, clica, se inscreva no programa Sérgio Morena Gerais, nosso programa Minas Turismo Gerais. Ricardo, deixa eu te falar, tem pessoas aqui, ó, Milena Pedrosa, ex-secretária adjunta, está lá de Londres, mandando um abraço para você, que bacana. Ótimo. Grande Milena, tá mandando um abraço, tá lá nos assistindo lá de Londres, porque é o fuso horário, lá deve ser umas 7 e pouco da noite. Rogéria Costa, da BH. Adoro Maria das Trans. Gutenberg Gomes, da Rádio Tatiai, mandando um abraço para você também. Carlos Nunes é... Nosso eterno comediante. História linda, o melhor molho pardo do Brasil. Adoro. O Ricardo, ele já patrocinou meu espetáculo há muitos anos. Ué, você já patrocinou o espetáculo? Por causa do... Como sobreviver. Não,
do frango, né? Galinha? Da galinha deve ser. Não, foi o buffet escasso. Mas grande abraço para vocês. Grande Carlinhos Nunes, grande artista. Entra lá no Instagram, @CarlosNunesOficial. Cadê? Você tem uma história. Você começou com 9 anos lá. Você está com 56. Puxa vida, 47 anos de balcão, de cozinha. Aí nós conversamos. Falei, cara, até eu tinha notado aqui, você criou o iFood. iFood. Pois é. Uma pessoa que me deu esse nome foi o Luiz Neves. Estive com o Luiz Neves sábado. Luiz Neves, eu comentei com ele que eu te entrevistar. Eu falei assim, ó, se for o Ricardo, você fala que ele registrar o iFood. Olha que legal como que a minha avó e o meu pai foram vanguardistas. Delivery. Delivery na década final de 90, 2000, hoje falar delivery é normal. Hoje é arroz com feijão, delivery. Tudo tem delivery hoje. Só que em 1958, se você falasse delivery, como que você ia entender delivery em 1958? Bom, então deixa eu contar um negócio super interessante. Por idos de 58, chegou um cliente, o cliente chegava no restaurante Bolero, posterior Maria das Tranças, e escolhia no terreiro. Dona Maria, eu quero aquele frango ali. Minha avó ia quentar uma água no fogão a lenha para poder despenar o frango, para poder fazer a refoga, o cozimento, fazer o frango molho pardo. O cliente ficava no restaurante suas 2, 3 horas aguardando para poder comer um frango molho pardo. E Belo Horizonte era dentro do contorno. Que tem menos de 50 anos aí, BH era compreendida dentro do contorno. O que era fora da Avenida do Contorno era roça. E aí, o cliente chega para minha avó, Dona Maria, deixa eu falar com a senhora, eu queria comer o frango ao molho pardo, eu vou comer um aqui, mas minha mulher não quis vir, porque ela achou que muito longe. A senhora podia pegar para mim aquele ali que eu vou comer aqui, e pega aquele outro, me empresta uma panela que eu vou levar para casa, semana que vem eu devolvo a panela da senhora. Sérgio, assim... Minha avó fez o frango dele, ele comeu o frango com os amigos, foi embora com a panela da minha avó. Semana seguinte, chega o cliente com a panela dele e a da minha avó. Dona Maria, muitíssimo obrigado pelo empréstimo. Minha esposa amou o frango ao molho pardo. E aí, hoje, eu nem vou comer aqui. A senhora pega aquele franguinho para mim e faz que eu vou levar. Gente, 2 ouvidos, a gente brincou aqui no começo, 2 ouvidos. A minha avó ouvindo o mercado, aquela senhora analfabeta, ouvindo o mercado e lançando naquela época, takeaway. O cliente pegou a panela dele, devolveu da minha avó, levou a panela para casa. Contou para um amigo que, semana seguinte, veio com a panela buscar o frango. E aí aconteceu o que nós, em 1982, nós mudamos de onde começou o restaurante, que era sentido Pampulha do lado direito, onde é a concessionária Fiat hoje. Mudamos para o lado esquerdo, onde a gente está até hoje, desde 62. E aí, em 82, a minha avó e meu pai, eu já estava ali, desde 78, correndo atrás de galinha também, montaram o Trancinha, que é um espaço, uma cozinha separada que o cliente chega e busca o frango para levar para casa. Então, isso foi um ensinamento que a minha avó e meu pai deixaram. Mas sua avó, então, criou o delivery? Não vamos ser tão assim, poxa, ela é criadora do delivery, não, mas que ela deu um impulsionamento muito grande nessa história e entendendo o mercado organicamente de pegar o frango, colocar na panela para o cliente levar para casa. Em 99 eu comecei a fazer um estudo, porque na década de 90, final da década de 90, começou a história de delivery, pizza em meia hora. E aí, em 2001, lancei o delivery nosso. E foi muito legal que na época meu pai, deixando aqui, você colocou da sua irmã, eu perdi meu pai tem 1 ano e 8 meses, ele faleceu aos 92 anos. E o meu pai virou para mim e falou, se você vai fazer delivery, então já fecha o Trancinha, que quem é que vai pegar a panela para buscar frango aqui, se você vai entregar em casa? E aí é muito legal, nós, 2 ouvidos, eu fui escutar o mercado. Aí o mercado falou comigo, não, eu não vou ir domingo buscar frango, eu vou ir domingo fazer uma experiência de sair de casa, pegar uma panela, botar um chinelão, uma bermuda, sai lá do Mangabeiras, atravessa a cidade, chega lá, para o carro, desce, bebe a cachaça, bate um papo com quem ele nunca viu, pega o frango e leva para casa para almoçar. Ele não foi buscar comida, ele foi fazer uma experiência de domingo, e aí nessa experiência consta levar um frango ao molho pardo para casa para comer com a família. Então, diferente do que, infelizmente, 42% do mercado na pandemia, em 2020, não se deu bem. Quando chegou 2020, eu tinha
19 anos de experiência no delivery, porque nós lançamos ele em 2001, mais a experiência de takeaway, que a minha avó e meu pai começaram em 58 e eu vim, hoje melhor do que ontem, melhor do que hoje. Eu vim aprimorando isso. Então, quando entrou na pandemia, eu brinco muito com as pessoas que, às vezes com algum aluno que a gente está dando treinamento, a pandemia foi um dos melhores momentos que nós tivemos ao longo na época, 69, 70 anos de Maria das Tranças. Porque pouca gente tinha o know-how. Você já tinha o know-how, né? O know-how de takeaway, o know-how de delivery, apesar que o delivery no início da pandemia já era uma coisa muito real. Mas você já tinha aquela embalagem que você tem hoje? Eu lancei na embalagem reaproveitável. Embalagem. Então teve todo um estudo, eu fiz 2 anos de estudo para lançar delivery. Então, na pandemia, nós tivemos um momento ímpar em nível financeiro. Eu tive um custo operacional pela metade e uma venda que aumentou 35%. Olha só. Então, foi um momento ímpar, graças à minha avó, que ouviu o mercado lá atrás e que começou a fazer o takeaway sem saber o que ela estava fazendo ao emprestar uma panela para o cliente. E ao lançamento que a gente fez de delivery, que nessa época, na pandemia, eu estava aí com meus 19 para 20 anos de experiência em delivery. Que coisa. Então aí, ó, a gente tá vendo aí, ó, o criador, quando você vê aí esses motoqueiros andando aí para um lado e para o outro, um dos precursores aí foi o Maria das Tranças. Essa ideia da dona Maria de emprestar, imagina, emprestar panela para a pessoa levar para casa, que naquela época não tinha esses vasilhames que tem hoje, né, de plástico, vamos dizer, de isopor, né? Isso. Né? Olha que coisa. O Sinésio Rocha, meu amigo lá de Sete Lagoas, advogado, jornalista, estudou comigo na FAF BH, jornalismo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte, falando para nós, esse ano a gente faz 40 anos de formado. A festa vai ser lá. Aí acabou de falar que ele está escrevendo aqui sobre isso, fazer o encontro dos jornalistas da FAF 85 lá no Maria das Tranças. Sinésio, aqui, ó, vamos conversar com o Ricardinho aqui. Ricardinho, o futuro hoje desse mercado nosso da gastronomia, cada dia é inovação. Você foi presidente da Brasil, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Minas. Abrange. Hoje, mão de obra. É um dos problemas que a gente ouve aí, que é mão de obra. Vamos fazer um contexto. Maria das Tranças e o mercado de mão de obra nesse setor. Todo mundo fala que a mão de obra está difícil. Algum dia foi fácil? Todo mundo fala que hoje não tem gente no mercado que tenha compromisso. Outrora sempre tiveram. Eu falo uma ponta que contrate devagar, demita depressa. E aí tem toda uma parte de mentoria que eu faço em cima de gestão. Tem muito dono de bar e restaurante, Sérgio, que olha para a rua, você está passando na porta do boteco do cara, ele olha para você, você sabe abrir garrafa? Sei. Puxa você para dentro, te dá um abridor, você vai virar meu garçom. E aí você traz um problema para dentro do seu negócio. Já diziam os antigos, até os mais antigos do que nós aqui, Sérgio, antes só do que mal acompanhado. Então, eu entendo que a gente tem que fazer uma seleção mais criteriosa, formar time, formar equipe. Quando a gente tem um time que está coeso, é muito legal. Porque você traz peças para dentro desse time, depois de toda uma série de critérios para colocar dentro do seu time. A gente não vê aí aos atleticanos, aos cruzeirenses, aos americanos, a gente não vê ninguém colocando perna de pau para jogar num time profissional. Existe um contexto de seleção, de pré, para poder trazer um jogador para dentro do time. Por que às vezes o empresário traz para dentro do time dele alguém que não tem o mínimo de categoria para estar ali? Sim. Então, tem um negócio interessante, acho que contextualiza um pouco o que você colocou. Nós tivemos um período aí, um tempo atrás, da dengue. Então, eu tive um domingo que dos meus 24 vendedores que eu estava dentro do Maria das Tranças, eu estava com 9 que mandaram e estava com dengue. Atestado dengue. Eu peguei uma corrente e separei a quantidade de mesa que eu precisaria desses 9 para atendê-las. O cliente chegou, poxa, mas eu não posso sentar nessa mesa? Não, porque eu não tenho gente para poder atender o senhor.
Então, nós vamos fazer uma fila, um chopp de cortesia, um refrigerante, enquanto eu consigo liberar uma mesa para atender o senhor. Mas essas mesas são as mesas do Covid, eu não tenho mão de obra para atendê-las. Da dengue. Exatamente. Da dengue. E assim eu sempre trabalhei. Olha só. Então, o antes só do que mal acompanhado e vamos atender a qualquer preço, vamos colocar a gente para dentro a qualquer custo, vale a pena? Aí depois fui mal atendido. Aí está a longevidade. Então, muita gente pergunta qual o segredo para chegar a 75 anos? Não é um. Olha que A gente tem uma série de coisas pequenas, porque a nossa vida não é feita de uma coisa única, de tamanho vultuoso, é feito de pequenos detalhes. Interessantíssimo, hein? Então, essa coisa da mão de obra, esse mercado, a inteligência artificial, a automatização, robô para atender salão, principalmente nós, mineiros, nós somos essência, nós somos raiz. Agora, independente da gente, o que eu vejo ao alto dos meus 55, 56 semana que vem, anos, é que tem coisa que não vai ser substituída nunca. Calor. Atender, chegar numa lanchonete hoje, nada contra, mas chegar numa lanchonete de fast food hoje, que você chega, entra numa tela, pede, alguém chega lá, você pega o pacote e vai embora, legal, falta calor. Eu vou conseguir fazer isso com frango ao molho pardo amanhã ou depois? Eu não sei se o caminho vai ser esse, eu acho que não. A gente tem que, algumas coisas de automatização, a gente ainda mantém dentro do que era ontem. O frango chega vivo no restaurante Maria das Tranças até hoje, é abatido aqui no bairro São Francisco. Média 2 toneladas por semana. 2 toneladas por semana? O quiabo nosso, igual tudo nosso, tem história, tudo nosso, tem qualquer trem que você chegar lá, eu vou te contar a história dele. O quiabo nosso, hoje, a terceira geração de plantador de quiabo na cidade de Alpercatas, do lado de Valadares, que é uma cidade tradicionalmente plantadora de quiabo. Hoje, o neto é que planta quiabo para as minhas filhas, porque eu comprava do filho que o avô plantava para o meu pai. Olha então, só. Tudo nosso é história. Quiabo hoje, em média, 1 tonelada por semana. Então, a automatização, o que isso vai ser amanhã? Eu inventei uma máquina que pica quiabo. Bom, legal. Tinha 2 coisas que eu não gostava de fazer no restaurante. Era lavar chiqueiro, que na época minha avó adorava, a gente passou aqui uma imagem dela matando um porquinho dela lá. Hoje não pode mais, então a vigilância sanitária liberou minha parte de ir lavar o chiqueiro, que eu não gostava de fazer. E a outra era picar quiabo, que você tira o rabinho dele, a cabeça e vai picando. E eu sou extremamente aficionado com padronização. Então, cada quiabo saía de um tamanho. E aí eu inventei uma máquina que pica quiabo. Você mesmo? Eu coloquei na mesa lá uma processadora de legumes, o quiabo, ficou nós 3, cada um olhando um para o outro. E aí eu consegui inventar uma máquina que pica quiabo. Interessante. E aí hoje eu reduzi em torno de 50% a mão de obra que pica quiabo, e ele hoje sai homogêneo, tem um tamanho específico, e criei uma máquina que pica quiabo. Então, o que é o futuro? Eu acho que o futuro nosso continua sendo ser guardiões, e é o que eu passo para as minhas filhas, serem guardiãs da cozinha mineira, desse legado que a gente tem, que é o Maria das Tranças. Mas esse detalhe aí que você está falando, o Aquino está colocando, cada um cuida da sua área, o que você falou. Gente, isso é importantíssimo que falou sobre mão de obra. Agora, esse final de semana, Dia dos Pais, aí conversando com as pessoas e tal, né? Gente, quando você vê o funcionário, você que trabalha nessa área há muito tempo, foi presidente da Brasel, hoje é consultor do Sebrae, quando você vê um funcionário, um colaborador seu, chegando lá meio cabeça baixa, pergunta para ele o que aconteceu, tem um problema com a família, o filho, a mulher, a avó, a mãe, o pai, né? A pessoa acha que o funcionário chega lá é uma máquina. Isso que é fazer time. Quando a pessoa me falou isso agora, foi sábado ou ontem, eu estava lá em Paraupeba e o cara me falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, e realmente, você vê o funcionário chegando, você acha que ele é a máquina. Ele é igual a chopeira lá, ou a cerveja, ou o fogão. Não, é o ser humano. No nosso time de 52 colaboradores... 52? 52. Há 2 semanas atrás, nós fizemos uma confraternização para os colaboradores, e aí eu tive a satisfação
de fazer um corte de 10 anos para cima e chamar 20 dos 52 colaboradores tem mais de 10 anos de casa. Não significa que os outros 32 entraram ontem, mas esses 20 que são o nosso cerne têm mais de 10 anos de casa. Então nós fizemos uma festa para eles, uma homenagem para eles, para todos os nossos colaboradores, mas você conseguir em 52 chamar 20 pessoas que trabalham com você há mais de 10 anos é muito legal, é muito top. Então eu comecei com uma senhora de 10 anos de casa e depois foi para 12, 14, 18, 19, 25, 30, 38 anos de casa. Então isso é porque time. E quanto mais coeso a gente tem um time de colaborador, menos difícil é de fazer a gestão. Porque na hora que a gente busca com todas as pontas de seleção, de critérios, a hora que a gente traz o próprio time, faz junto e trabalhar com administração participativa. Eu não consigo administrar o restaurante sozinho. Eu não consigo ir para o batedouro, matar o frango, picar o quiabo, ir para a beira do fogão, ir para o salão. Eu não consigo fazer isso. Então, para isso, eu preciso desse time. E aí a gente tem um time que é muito coeso e que trabalha ombro a ombro com a gente. Ontem, Dia dos Pais, é o segundo melhor movimento que a gente tem no ano, o primeiro é o Dia das Mães. Graças a Deus, um dia assim, fila de espera com 1 hora de cliente aguardando mesa, mas conseguimos atender ontem todas as famílias numa comemoração tão importante quanto essa, com maestria, com excelência. Então, mas eu estava no salão junto com as minhas filhas, com a minha esposa, junto com o time. Então, o seu time vê você trabalhando junto, vê você fazendo junto com ele, molhando a camisa junto. Tem domingo que eu troco 2 camisas. Não é desfile de moda, não. É porque ela molha e eu corro no escritório, troco, coloco outra e continuamos. Entendi. Porque é isso aqui que é a essência do nosso negócio de time. Por isso esse legado, por isso a gente conseguir chegar. Então, a pergunta que muitas vezes é feita, qual a receita para isso? A gente já deu várias pílulas dela aqui. Isso é importantíssimo. Quem está te mandando um abraço também é Maria Elisa Ornelas, grande Ricardinho. Obrigado. Gisele Almeida, Anderson Vilela. Gente, se eu for ler o tanto de recado chegando aqui no chat, e no meu WhatsApp, vou ficar aqui a tarde toda te mandando abraço. Lógico, hoje a gente está falando com o Ricardo Rodrigues, né? Hoje é o proprietário do restaurante Maria das Tranças, 75 anos. Gente, porta aberta. Eu falei no início, Belo Horizonte tem 128 anos. 75 anos, Maria das Tranças, começou como bolero, a vovó dele, Dona Maria, fez as trancinhas e virou Maria das Tranças, que muitas pessoas chamam o Moraí de Chico, por causa do Chico da Cafu. É igual o Ricardinho, tem muita gente que brinca com o apelido dele, que se ele quiser falar, para muitos amigos é o Zé Galinha, porque é o Maria das Tranças, que é o restaurante tradicional aqui do Coelho. O Marcinho, o chefe Marcinho, está falando vídeo da história do restaurante websérie O Mundo BH. Você tem um filme? Tem vídeo da história do restaurante no websérie O Mundo BH? Tem muita... A gente, ao longo desses 75 anos, a gente tem muita matéria que sai. Tá. Agora, há pouco tempo, saiu um chefe Otto, de São Paulo, que roda o Brasil inteiro. E a gente está sempre... fazendo algumas matérias disso. E de porta aberta, eu acho muito legal isso também, Sérgio. O Marcinho falou que ele fez lá, ele participou desse filme lá. E de vez em quando eu pego turma de faculdade. Então a gente pega uma turma de administração e faz um bate-papo contando a história. Eu tenho uma palestra que é sucessão familiar, negócio de sucesso, eu tenho um treinamento que é de delivery, eu tenho um treinamento que é sobre gestão. E a gente faz um bate-papo com turma de faculdade. Então, eu pego a turma de marketing e mostrar para eles o que é o marketing que a gente faz. Que até os 43 anos de restaurante, meu pai e minha avó nunca tinham feito propaganda. A partir dos 43 anos, a empresa viveu 43 anos sem uma mídia externa. A partir daí que eu comecei a fazer mídia externa. Minha avó e meu pai falavam que a maior propaganda era o boca a boca. Legal, ainda continua sendo. Mas... a partir dos 43 anos de restaurante, que eu comecei a fazer uma mídia externa. E eu trago essa turma de faculdade, então eu trago o pessoal de administração para poder contar a ponta de gestão, eu trago o pessoal de marketing, a gente às vezes pega a turma de gastronomia,
para poder contar o que é. E aí eu pego essa turma toda, tem muita gente que tem medo de abrir uma cozinha de um restaurante, de abrir um estoque, uma câmara frigorífica. E aí, se procurar nas redes sociais, tudo quanto é matéria que tem nossa, a gente entra para dentro da cozinha com a câmera, para filmar, para mostrar, para dentro do estoque. Então, é o nosso compromisso com o cliente. Não tem segredo, não tem segredo. Minha cozinha não tem segredo. Eu pego os alunos e levo para dentro para mostrar como é que funciona. Interessantíssimo. O Zé Eugênio Aguiar se detou, parabéns ao grande Ricardo, o nosso Zé Galinha. Mandou antes de eu falar, antes de eu falar. Pelo 75 de existência, que está, essa data ser repete por... Ricardinho, ele está na terceira, já está passando para as filhas a quarta geração, meu amigo. Uma está com 21, outra com 20, aí vai agora a quinta daqui a pouco, a sexta, e agora vai. O Marcinho Almeida falou que foi uma websérie com o apoio da Belo Tour. Sim. Ele gravou lá. Áurea Mascarenhas Moreira, essa que manda em mim, viu? Minha esposa, um abraço, Áurea. Uma fantástica história. Olha que bacana. De sucesso. Parabéns para você, Ricardo, e para o seu time. É o time que você falou, né? Exatamente. A Áurea trabalhou 32 anos em banco, aposentou. E lá eu falava assim, time. Isso. É o time que ganha, né? E tem muita gente que às vezes vira para mim e fala, seu negócio é grande, o restaurante é grande, seu negócio é grande, para você é fácil de colocar. E é muito legal que às vezes eu saio muito para o interior para dar treinamento pelo Sebrae, e aí o cara que trabalha, ele, a mulher e um filho e uma sobrinha, o nosso negócio é pequeno. Eu não conheço árvore nenhuma que nasceu grande. Todas nasceram de uma semente. Então, se eu tenho um negócio, que o Maria das Tranças, a estrutura que a gente tem, o negócio que a gente tem, se ele é grande, ele foi pequeno um dia. E ele teve que ter sido cuidado pela minha avó, pelo meu pai, por mim, hoje, já com o auxílio das minhas filhas, para que se mantenha. E um negócio pequeno, ele é muito mais fácil de se gerir do que um negócio grande. 50 colaboradores é muito mais complexo de gestão do que 3. Então, você tem um negócio pequeno? Não, ele nunca vai ser grande se você não tomar conta dele como se fosse grande. Ricardo, é interessante isso que você está falando, que as pessoas estão mandando a mensagem aqui. O Aquino Despachante, o Aquino deve ser assíduo... Cliente nosso. Porque é tanta história que realmente dá para fazer, não é uma minissérie, não, é um filme sobre Maria das Tranças. Dá, com certeza. Que legal. Com certeza. Tanto que a gente tem um livro, nós fizemos um livro, quem fez o meu livro, quando nós completamos 60 anos, foi o Rust Marcelini, que é filho do amigão meu, o Rust também, um grande amigo, que é o Antônio Augusto Marcelini. E foi presidente da Brasil também, foi. Né? O Rust é que escreveu o nosso livro por época dos 60 anos. Quem sabe a gente faz aí agora com 75, a gente faz alguma outra marca, porque dos 60 para cá já são mais 15 anos de história e nós, até o livro dos 60 anos, nós trouxemos tudo o que aconteceu, o que veio com a minha avó, com meu pai, historiadora na época, trouxe todo o material com alguns tias do meu pai que ainda vivas. A gente trouxe muita história. É um livro de causos. E quem sabe a gente faz uma série aí legal, a ideia é boa. Vamos. Lógico. Gente, outra coisa, aí, lei de apoio, incentivo, lei federal, estadual, apoiar isso aí, fazer um trabalho nesse sentido. Caso Henrique Lopes, pai do Cristiano Lopes. Sim. Sérgio, muito boa reportagem, saúde, abraço. Caso Henrique. Ricardo, é interessante sobre isso. Eu lembrei que agora, quando eu conheci suas menininhas que estão com 20, 21 anos, 22, você tinha uma casa lá em Capitólio, em Escapos. Eu estava lá fazendo um evento lá em Escapos e eu lembro dessa pequenininha. Olha que eu estou... a gente tinha uma casa em Escarpas e no início da pandemia, apesar de eu ter acabado de falar aqui, a gente não sabia o que seria a pandemia. E no início da pandemia, abri mão disso, do lazer lá. Isso. Para estruturar. E acabou que a pandemia foi uma surpresa diferenciada para o que foi para o resto do mundo, para a gente. Só voltando, eu acho que a pandemia ela trouxe oportunidade ímpar para a gente, para a humanidade. Ela deu 2 oportunidades para todos nós. Chorar ou vender lenço. Só. Olha só, Ricardo. Olha como é que eu estou. Para te escutar depois dessa. Não tinha outra ponta, não. Você estava na Brasil. Sim, eu era presidente. Você pegou um momento difícil. Sim.
bares e restaurantes fechados. Aí você conseguiu aumentar a sua venda. Então você usou esse termo aí. Chorar ou vender lenço. Não teve meio termo na pandemia. As pessoas que quiseram chorar, infelizmente, mas quem estava chorando tinha que ter lenço para poder enxugar. Então, mas é fácil falar, chorar, vender lenço no patamar que você estava. Mas o patamar que eu estava, ele não caiu do céu. Ele foi plantado. Ele foi construído. E até naquele momento, inclusive, na pandemia, com 10 dias de pandemia, o salão nosso é muito amplo, eu coloquei 2 ou 3 turmas. Senta aí, você já fez delivery? Não, nunca fiz. Dono de bar, de restaurante, nunca fiz delivery. Ótimo, senta aí, vamos aprender. Todo mundo de máscara, álcool na mesa, aquela coisa toda, deu lá na frente. Como que é o delivery? Cara, você vai fazer isso, isso, isso. Eu peguei todo mundo que não sabia como fazer e fui passando o que eu tinha de experiência ao longo dos 30 anos que eu sabia, o que eu já sabia até ali. E fiz um treinamento com essa galera. Muita gente conseguiu não afundar em função de implementar um delivery. Era o que tinha, não tinha outra salvação. Era ou fazia delivery ou morria. Então, era o delivery e o take-away. Então, essas experiências, tem muita gente que fala, e o mercado hoje? O que você vê para o nosso futuro? Cara, alguns aqui que têm cabelo branco vão lembrar. Plano Cruzeiro, Cruzeiro novo, Cruzado novo, inflação de 83%, plano real, ágil para comprar insumos, Sérgio, para poder fazer alguma coisa. Gente, nós já passamos tanta coisa. Se agora está falando que vai ter mais um tsunami, opa, bora. Vamos embora que o time está pronto para poder jogar, de acordo com a regra. O Brasil é muito assim, a gente entra em campo para poder jogar futebol de campo, gramado, chuteira de trava, 11 para cada, 11 para cada lado, né? 11 para cada lado. Aí, a hora que dá 20 minutos de jogo, eles viram e falam assim, tira a chuteira, aliás, o campo agora é nesse, não, passa para aquela quadra ali, que é a quadra de cimento. Opa, que legal, mas eu tô com a chuteira de trava. Isso é um problema seu. Agora, então a regra muda. E o que nós, enquanto empresários, temos que fazer? Nos adequar. Tem outra salvação? Não. Então a gente tem que se adequar. Claro, é certo as mudanças de regra no meio do... Não é. Mas o que a gente tem é o que eu coloquei da pandemia. Chorar ou vender lenço. Eu tinha que me adequar, não tinha? Beleza, me adequei. Olha, gente, olha o Ricardo Rodrigues, 75, Maria das Trans, trabalha lá desde os 9, está passando para todos nós. Criação, criatividade, conversar, né, Ricardo? Sim. Conversar. Eu falo isso muito. Conversar. Eu estou tossindo aqui porque o tempo está seco em Belo Horizonte. O Ricardo Aquino, nossa, 1.000 quilos de quiabo por semana é muita coisa. Tinha que inventar uma máquina mesmo. Inventei. Inventei. Aí 2 toneladas de frango. Não, e a história dela, eu vou gastar 2 minutos só. A história dela é muito legal. Pelos idos de 1990 e alguma coisinha, eu fui para São Paulo. Na época, a feira que tinha do nosso segmento chamava-se Equipotel. Aí fui para São Paulo e, como bom mineiro, eu cheguei em São Paulo e fui no supermercado, não tinha verdurão, não. Fui no supermercado, comprei um pacotinho de quiabo, coloquei na mochila e fui para a feira. Feira do segmento. E aí, na feira, na época, uma marca específica de processador de legumes custava quase o preço de um carro. Cheguei no stand, aquele stand lindo, maravilhoso. Cheguei o mineirinho, mochilinha nas costas. Falei, moço, com o vendedor, eu queria uma processadora que picasse quiabo. Aí o vendedor olhou para mim, perfeitamente, você está no lugar certo? Mas assim, não deu muita confiança para mim não, né? Mineiro, isso há 30 anos atrás. Pelo visto, quiabo não é só praia. Aí eu falei, eu quero que essa máquina aqui vai picar seu quiabo. Quanto é que é, moço? Tanto. Falei, quase um carro, né? Mas vai resolver seu problema. Então tá bom, senhor. Tirei minha mochilinha, peguei o pacotinho de quiabo, pica ele aí pra mim ver, então, para ver se ele vai picar mesmo. Eu fui em 3 estandes. Só um que teve a coragem de pegar meu quiabo e colocar. Não, a gente não pode usar a máquina aqui porque é demonstração. Não. O cara falou, aqui, meu amigo, eu vou comprar a máquina, mas eu quero que você pique o meu quiabo. Aí ele colocou o quiabo virou, quebrou todo, estourou.
não conseguiu picar o quiabo na máquina, que custava quase um carro. Foi o que eu te contei agora há pouco, vim embora para BH. E aí, a necessidade, a gente pula de acordo com ela, né? Sim. Chorar, vender lenço. A necessidade faz a gente se inventar e reinventar. E aí eu sentei, nós três, uma máquina processadora que eu comprei de uma indústria aqui de Contagem. Aí ficou nós três lá, nós passamos uma semana junto lá e consegui montar minha máquina, e fabricar, inventar a máquina de picar quiabo. Olha só. Nalvan Roberto, grande Nalvan, lá da Casa de Caco Produções. Um abraço, Nalvan. Nalvan é gente da melhor qualidade. O Zé Eugênio diz que cada prosa sua aqui tá dando a vontade de comer o frango. Olha, Zé Eugênio. É só ir lá. Só ir lá. Aberto de segunda a segunda, direto. O Ricardo tá lembrando aqui, eu já fui uma vez, eu lembro que compramos uma mesa lá, eu e uns amigos, show do Renato e seus Blue Caps. De vez em quando você leva uns Márcio Greik. Exatamente. Nós tivemos... Como é que você cria isso aí também? Nós somos... Baiense? Nós somos cultura. A cozinha é cultura. Eu lembro do Márcio, eu já fui do Márcio Greik, com os amigos, minha mulher, Renato e seus Blue Caps, Márcio Greik. Vando também? O nosso saudoso Agnaldo Timóteo, ele teve o auge de ter reciprocidade de público. Ele era mineiro, fez sucesso no Brasil inteiro, mas não tinha tido sucesso em BH. O dia que o Agnaldo subiu no palco nosso para poder fazer um show, era para ele tocar 1h30. A hora que deu 2h20, eu fui lá, tirei ele, porque falei, meu amigo, chega, no horário, não dá para tocar mais. De tanto calor que o público estava transmitindo para ele. Esse projeto de shows, o Sérgio, é trazer a cultura junto com a cozinha e com a gastronomia. Então, esporadicamente, a gente faz alguns shows. A gente tem um espaço muito grande, 400 lugares. Então, esporadicamente, numa sexta ou no sábado, a gente faz algum show, mas sempre voltado para esses nomes que da sua Jovem época. Guarda. Isso. Jovem Guarda. É voltado para essa linha e é show para você assistir sentado, não, mas tomando uma cerveja. Mas o Renato e seus Burqueb, nós fomos 2 horas pelados. A galera foi pra pista. Foi bacana. Então, a gente tem uma energia muito boa. Mas todo mundo sabe as músicas, foi bacana. Então, legal. Isso aí. Continua esse projeto, então, lá Sim, a gente tem feito menos, em função até de estrutura. É sempre sexta-feira, né? É porque quando eu faço sábado para domingo, que é o ápice nosso de movimento, não dá, né? Aí pesa um pouco, mas a gente sempre faz as sextas. Gente, então anota aí, quando tiver, vocês vão lá, que só seguir o nosso, bom demais no Instagram. Só seguir nosso Instagram lá, o Face, que a gente sempre coloca quando tem alguma... Restaurante Maria das Tranças, entra lá no @Maria das Tranças Instagram. Ricardo, nosso programa está chegando ao final, Sérgio Morena Gerais, vai lá, gente, se inscreva, dá um oi, um link, e outra coisa, esqueci de falar, ele tem, restaurante, tem que cuidar de frango, tem que cuidar dos quiabos, tem que cuidar de 52 funcionários, de 2 filhas, da mulher, é voluntário da Cruz Vermelha, voluntário, ajuda ao próximo. A gente já tem algum tempo, eu sou diretor de captações e projetos na Cruz Vermelha, é um trabalho muito bonito, que inclusive na pandemia foi uma ponta que a gente estava lá sem saber o que ia acontecer, mas mesmo assim eu estava numa ponta de lá na frente mesmo, fazendo distribuição de donativo, porque na pandemia a gente teve muita gente que faltou o que comer. Mas não só na pandemia, no nosso dia a dia. Então a Cruz Vermelha é um trabalho muito bonito. Cruz Vermelha em Minas Gerais, eu sou diretor de captações e projetos lá também. Arruma tempo para ajudar o próximo. Bacana demais. Não é arrumar tempo, esse aí eu acho que ele tem que ser um dos primeiros. Não, eu falo que eu ajudo, eu sou do Instituto Galo, eu ajudo muito, hospital, creche, asilo, a gente tem que ajudar. Volta pra gente. Hã? Volta pra gente. Rapaz, o que a gente faz pro próximo, volta pra gente. Sem dúvida nenhuma. Gente, deixar um pouquinho o celular do lado, ir no asilo, numa creche, Caminhos para Jesus, asilo tal, vamos lá, vamos ajudar, gente. Roupa, CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, estive lá esses dias, trouxe a Mônica e a assessora dela aqui, até dia acho que é 20 ou 23, vai ter o Mike Dia Feliz,
A renda do sanduíche é para a CAP, Legal. junto com a Santa Casa. Legal. Eu sei que você faz esse trabalho social muito bacana também. Ricardinho, dia 15, não, hoje é 11, mas dia 15, parabéns para você. Obrigado. Para a família Maria das Trans. Obrigado. 75 anos. É isso aí. Manda mensagem pro pessoal, gente, 75 anos. Você pega, agora eu vou falar assim, 9 anos eu estava no grupo. Você também devia estar no grupo, né? Era grupo escolar na época. Rapaz, pega aí, 9 anos, 56 anos de 47 idade. anos dentro do restaurante. Não, imagina. O que você já viu ali dentro? Você está doido? Tem bastante história. Você que vai encerrar o programa. Pois é, tem bastante história, mas eu acho que um dos principais pontos e a história maior que a gente tem é uma satisfação muito grande. Poder dar continuidade num legado desse é muito raro. Conseguir fazer isso, essa passagem desse legado para a quarta geração, mas não somos só nós. É muito gostoso quando eu tenho hoje um cliente que chega com uma panela de pressão. Eu vim buscar frango porque essa panela aqui era do meu avô, e o meu avô vinha com meu pai, e eu hoje estou buscando, e ele com o menino, com o filho, dado a mão para buscar um frango. Então, o nosso cliente também está indo para a quarta geração. Os de terceira são muitos. E aí, os causos são muitos. Pedi minha esposa em casamento aqui, e aí o cara está lá hoje comemorando o aniversário do neto, e assim vai. Olha. Se a gente for peneirar, nós vamos ter muitas histórias. Por isso, a responsabilidade nossa não é de um negócio, é de um legado. Muitíssimo obrigado aos nossos telespectadores, muitíssimo obrigado a você, Sérgio, por nos... A amizade minha do Ricardinho tem 75 não, mas deve ter uns 30. Para lá. Para lá. Obrigado por dar essa oportunidade de contar um pouquinho dessa história, e sempre que possível estarei sempre à disposição aqui no programa, mas lá para poder servir o melhor frango ao molho pardo do Brasil. Rua Estoril... 938, bairro São Francisco. Rua Estoril, 938, bairro São Francisco, ali atrás do Corpo de Bombeiros. Para quem sobe da Antônio Carlos, à direita. Para quem está indo para Pampulha, você faz o contorno, passa ali, vira à direita, segunda rua, vira à esquerda, está lá, sempre com segurança, tem os tomador de conta lá, amigo dele, não tem problema nenhum lá, estacionar, seja de manhã, de tarde ou de noite. Ricardinho, sucesso e muito sucesso para a família Maria das Trans. Amém, obrigado. Hoje o programa dedicado a Maria das Trans e a Flávia Elian Moreira, minha irmã, que virou estrelinha. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.